Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o poder, toda a exaltação. Eu quero dizer que Ele continua sendo o Senhor. Eu quero dizer que Ele continua reinando no seu trono. Acima das nuvens está Ele, caminhando, reinando e dando ordens ao universo. Vamos louvar a Deus nesta noite, pela glória, pela majestade que Ele tem, e nós não abrimos mão da majestade dEle. Antes da minha palavra, de ministrar a palavra de Deus nesta noite, eu quero dizer para você que está na sua casa, continuo dizendo, estamos com saudade. Talvez nesta noite é a hora de nós dizermos, chega de ficar em casa. É hora de cultuarmos a Deus, é o momento de nos libertarmos. Deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo falar com você nesta noite. Mas eu quero dizer que a nossa igreja está de portas abertas para você todos os dias. O nosso Ministério Gileade, Bálsamo de Gileade, está na igreja todos os dias, o dia todo, esperando você, ao menos para tomar um cafezinho, para que você esteja aqui conosco, orando conosco, compartilhando da palavra de Deus. Nós te convidamos, vem matar a saudade conosco aqui, todos os dias, das 8 às 17 horas, além dos trabalhos normais que nós já temos, que não cancelamos nenhum trabalho. Nós temos culto de quarta-feira, culto de domingo, culto dos jovens. Não estou dizendo para você vir, não é? Mas para você participar com a gente. Eu não estou, convocando ninguém, não quero ser desobediente das leis. Nós estamos aí sob um jugo e esperamos que Deus verdadeiramente nos liberte para que possamos estar aí em obediência às nossas autoridades. Estamos com saudade sim das crianças, dos velhinhos, dos irmãos. Vem matar a saudade conosco, será uma grande alegria. Só não queremos, combine o horário de vir para não vir todos de uma vez, para não haver tumultos aqui, não é verdade? Mas podemos nos encontrar sim. As pessoas se encontram no supermercado, as pessoas se encontram no banco, as pessoas se encontram na lotérica, por que não pode se encontrar na igreja? Então, querido, fica esse alerta para você. Mas eu tenho uma palavra de Deus, é de Deus, não é minha não, que o Senhor nos trouxe ainda nesta tarde, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, segundo livro dos Reis, uma palavra que eu vejo oportuna para este momento. A palavra de Deus sempre é oportuna para qualquer momento, mas existem certas passagens que se encaixam na nossa vida. Deus deixou a palavra para nós, e quando nós observamos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós encontramos saída para os nossos problemas. E eu encontrei nesta tarde, nesta palavra do segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, no conforto da sua poltrona, aí na sua casa. Espero que você não esteja nesse momento vendo Faustão, mas que você esteja aí ligadinho na palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos estar esse capítulo todo, não lendo ele, mas tirando uma porção da palavra e depois meditando nele todo. A partir do verso 24, que diz assim, o contexto. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria. Todo o seu exército subiu e sitiou Samaria. Guarde este nome, Ben-Hadad, que na verdade não é bem, é Mal-Hadad, não é verdade? Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse:
Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemo-nos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Eu quero chamar sua atenção para esse texto, meu amado. Principalmente este verso de número 30, a situação daquele rei, daquele lugar de Samaria, vendo tal atrocidade acontecendo, aonde uma mãe chega ao ponto de cozer o seu próprio filho para matar a fome, talvez de algumas pessoas da casa. E aquele rei, quando ele vê essa situação, ele se comove, ele fica muito triste pelo acontecimento, porque ele era o rei. Todo rei, ele é responsável pelo seu país, o presidente é responsável pelo seu país, o prefeito é responsável pela cidade, sabe? E eu vejo a situação do nosso presidente, diante de tudo que estamos passando. Às vezes a gente vê o nosso presidente, no rosto dele estampado, tristeza, choro, lágrimas, a gente vê, porque ele entende a situação do povo. Porém, há certos momentos que não tem o que fazer, não se pode fazer nada pelas amarras da vida, pelas circunstâncias, pela prudência. E, no entanto, nós precisamos, na verdade, um direcionamento de Deus para tomarmos algumas atitudes. E meditando nessa palavra, nesta tarde, o Senhor me trouxe algum ensinamento que eu quero compartilhar com você nesta noite. Não é? Para que possamos tomar decisões. É preciso tomar decisões. Na situação que nós vemos aqui, um povo estava praticamente morrendo de fome, se matando, dentro da sua própria cidade. Por quê? Porque precisava tomar uma atitude, precisava fazer alguma coisa. O rei da Síria, como vemos aqui neste episódio, ele mandou cercar aquela cidade. A palavra de Deus diz que ele reuniu todo o seu exército, das comunidades que ele governava, e ele reuniu todo o exército para conquistar uma cidade, mais ou menos, né? Para conquistar uma cidade, e ele reuniu mais ou menos 120 mil homens, 120 mil soldados, para aprisionar, para prender, para sitiar uma cidade. Não sei quantas pessoas tinham na cidade de Samaria, quantos habitantes tinha, mas eu sei que tinha muito soldado para prender aquele povo, não é? E o escritor diz que ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Você está vendo alguma coisa parecida com o que aconteceu lá, irmãos? Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. O povo estava aprisionado dentro da sua própria cidade. Como muitos de nós estamos aprisionados dentro da nossa casa, irmãos. Sabe, eu não quero instigar nada não, eu estou trazendo a palavra de Deus. A falta de comida era tão séria, como vimos aqui, que os comerciantes vendiam uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Isso porque já não havia mais carne do camelo, do jumento. Não tinha mais carne, não é? Somente os reis podiam, na verdade, pelo valor aqui, somente os reis podiam comprar a cabeça, os ossos do jumento, talvez, para fazer um ensopado de cabeça de jumento. Que situação drástica. E a palavra de Deus fala que até o pó do esterco de pombo se vendiam para matar a fome daquele povo. O esterco era vendido, eles trituravam e faziam farinha para comer, para não morrer de fome.
Tamanha era a fome que eles estavam. Sacrificavam os seus jumentos, que eram tidos como impuros. Não podia comer carne de jumento. Mas eles agora estavam comendo carne de jumento, porque já não tinha mais o que comer. Tudo isto estava acontecendo após aquele povo, não é? Aquele povo estar preso ali por algum tempo, já comendo os seus próprios filhos, como vemos o caso daquela mulher. Os mortos que morriam ali, eles eram comidos, não sepultavam mortos lá, eles eram comidos, para não morrer de fome. Imagine que situação, irmãos. Talvez o filho comendo a carne do próprio pai, da própria mãe, do próprio irmão. Eles aproveitavam a carne dos mortos para comer. Assim era a situação de Samaria. Quando morria alguém, era motivo de alegria. Olha que situação, não era para chorar, era motivo de alegria, porque afinal teriam que comer. Teriam carne para comer. Que coisa, meu Jesus, tem misericórdia. É isso mesmo, irmão, é isso mesmo. Era torcer para morrer alguém, para não morrer de fome, meu irmão. Situação difícil. Mas a situação ainda iria piorar, ficaria pior, porque chega o tempo e o momento de comer, né? A mãe, já pensou? O próprio filho, cozinhar o próprio filho, como nós vemos aqui, a situação dessa mulher. Amados, em toda crise, as pessoas têm mania e perdem tempo, como nós estamos vendo e sempre vimos isso. As pessoas têm mania e perdem tempo procurando culpados. Ao invés de solucionar problemas, ao invés de arrumar solução, ao invés de lutar para resolver a situação, ficam se procurando culpados. Quem é o culpado? O porquê? A razão? Não. Tem certas situações na nossa vida que tem que agir. É preciso fazer alguma coisa. Me perdoe, né, irmão? Vai trabalhar. Está com fome? Vai trabalhar. Não fica em casa morrendo de fome, não. Sabe? Então, na cabeça do rei Jorão, que era o rei de Israel, o culpado era o profeta Eliseu. Porque quando nós olhamos um pouquinho antes, nós vamos ver que Eliseu, ele poupou, ele instruiu o rei a poupar a vida dos soldados assírios que foram para destruir já antes aquele povo. Então Eliseu falou, não vamos matar eles não, vamos dar pão, vamos dar água para eles, vamos soltar eles. Você pode pensar, como eu também pensei, uma atitude imprudente de Eliseu. Eliseu poderia ter deixado, tem que matar, inimigo tem que matar. Irmãos, esta é uma visão do homem, que o inimigo tem que matar. A visão de Deus não é esta. Os sírios são feridos de cegueira um pouco antes, e Eliseu, como você pode ver na sua casa, Eliseu os guiou até a capital de Samaria, e foram entregues na mão do rei, mas não mata eles não. Estava fácil de resolver a situação, poderia ter matado, teria evitado tudo aquilo, não é verdade? E Eliseu não permitiu matar aqueles soldados inimigos. Por isso é a ira do rei Jorão contra Eliseu. Você foi o culpado. Se tivesse matado o inimigo naquele dia anterior, a situação não estaria acontecendo agora. Teríamos resolvido o problema lá atrás. Eliseu, aparentemente, aos olhos do rei e de muitos, era o culpado de tudo aquilo, irmãos. Como eu também cheguei a pensar que Eliseu foi o culpado, porque deveria ter exterminado o inimigo. Mas o Senhor tem uma lição para nós aqui nesta noite. Precisamos que o método de Deus seja colocado em prática. Deus tem uma maneira diferente de agir. Deus age diferente de nós humanos. A estratégia de Deus é outra. Deus trabalha de forma diferente, e é isso que nós precisamos entender, abrir os nossos olhos espirituais para entender que Deus, Ele trabalha de uma forma diferente na nossa vida.
na situação, não é? Eliseu, quando vemos aqui, ele dá mantimento àqueles soldados. Eliseu, ele tinha os olhos de Deus. Eliseu, ele tinha o método de Deus. Eliseu, ele dá alimento para aqueles soldados da água. Por quê? A ideia de dar mantimento. Por que essa ideia? Porque a ideia de dar mantimento vem de encontro ao princípio de honra. Vem declarar se nós estamos dando, é porque nós temos. Ele estava passando, talvez aquela cidade por necessidade, mas Eliseu estava querendo dizer, não, nós temos para dar, nós temos comida, nós não estamos morrendo de fome. E assim nessa situação, muitos têm se portado, não é? Numa situação que estamos passando. Irmãos, nós não estamos passando fome, nós não estamos morrendo de fome. Talvez você está sitiado, talvez você está, como vemos aí, muitas pessoas acumulando comida, comprando, estocando as suas casas, com medo, passando uma visão. E temos que entender então que Deus, Ele trabalha de forma diferente. Nós temos que revelar sempre o princípio da abundância na nossa vida. Nós não somos miseráveis. Irmãos, nós não somos pobres. Vamos tirar a ideia que somos pobres, coitados, miseráveis. Somos filhos de Deus. Se você está vivendo uma vida miserável, é porque talvez você não entendeu que você é filho de Deus, é filho do dono do mundo. Então não se faça de coitadinho, principalmente nesta crise. Havia fome em Samaria naqueles dias. E Eliseu, ele dá comida para os seus inimigos. Será que nós não podemos dar nada até para os nossos inimigos, irmãos? Será que, eu chamo a atenção da igreja, nós não podemos repartir o pão que nós temos em casa, e assim estarmos profetizando, está declarando, na minha casa não está faltando comida, na minha casa não está faltando pão. E confiar e declarar, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem mantido o pão na minha mesa, o Senhor tem me dado o alimento e eu estou repartindo com você. Este foi o pensamento e a atitude de Eliseu, o pensamento e a atitude de um homem de Deus, não importando a quem fosse. Aquela atitude de Eliseu foi de dizer, nós não estamos fracos como vocês pensam que estamos. Nós não estamos derrotados como vocês pensam que nós estamos. Nós não estamos morrendo de fome como vocês pensam que nós estamos. Eliseu, ele queria passar, ele passou uma imagem, ele queria mostrar-se forte no momento de fraqueza. E é isso que eu te digo, meu irmão, você que está na tua casa, nós temos que nos mostrar fortes no momento de fraqueza, no momento de dúvida, nós temos que mostrar certeza, segurança. Somos a igreja, filhos de Deus. Nesse momento difícil, vamos nos posicionar como valentes do Senhor, não como covardes, como guerreiros, confiando no nosso Senhor, é claro, não confiando em nós, cremos que Deus, Ele vai suprir toda a nossa necessidade. Em Provérbios, no capítulo 24, no verso de número 10, a palavra de Deus diz assim para nós, ei, acorda, irmão, se te mostrares forte no dia da tua angústia, a tua força será grande. Se te mostrares forte no dia da tua angústia, a tua força será grande. Não é isso que está escrito na tua Bíblia, meu irmão? Não é, irmã? Então, irmã, abra os olhos espirituais. Porque quando eu estudava, eu aprendi alguma coisa sobre antônimo. E o antônimo é o contrário, não é o antônimo é o contrário. Então, eu usei o antônimo para transformar esse verso. Fica bravo não, professor, é pela fé. Se te mostrares forte no dia da tua angústia, a tua força será grande. Está escrito isso pela fé ou não está, irmão?
Se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Qual é o contrário disso? Se eu me mostrar forte, no dia da minha angústia, a minha força será grande, será poderosa. E é isso que nós, como igreja, precisamos fazer. É isso que a igreja, é a posição que a igreja tem que tomar. O que tem a ver a atitude de Eliseu com o momento que nós estamos passando, irmãos? Com o momento em que a igreja está passando. Ei, eu quero dizer que a nossa atitude é hora de parar de murmurar. É hora de parar de reclamar. É hora de parar com profecias do caos, igreja. Estamos aí enchendo a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração de profecias do caos. Pessoas profetizando morte na nossa vida. É hora de parar de falar de tragédias. Vamos falar o outro lado da história. Quantas pessoas estão se salvando? Quantas pessoas estão sendo curadas? Quantas pessoas estão sendo restauradas? Igreja, é hora de nos mostrarmos fortes para atravessarmos os dias nubrados. É hora de nos mostrarmos corajosos para atravessarmos os dias acinzentados. Ô meu irmão, você que está na tua casa, eu quero que você saiba, se você não sabia, que depois de um dia, ou no mesmo dia nublado, quando se faz nuvens, quando o tempo fica acinzentado, vem chuva, meu irmão. Vem chuva. É isso que eu quero dizer para ti nesta noite. Deus está mandando dizer, está nublado, está acinzentado, mas vem chuva por aí. Ei, acorda, toma posse pela fé. Vem chuva, vem bênção de Deus. Deus tem grandes bênçãos. Chuvas torrenciais vão acontecer com esse tempo nublado, meu irmão. Há sinal, há relâmpagos, há trovões. Eu quero dizer para você nesta noite, vai chover. Deus vai derramar chuva torrenciais na nossa cidade. Na vida daquele que crer, que acreditar, meu irmão. Se você não acreditar nessas chuvas, o que vai acontecer? Talvez a enxurrada dela te leve. Talvez você seja levado pela enxurrada. Por isso eu convido você, acredite que a chuva vai ser bênção. É tanta chuva que vem, que vai ser bênção na tua casa, para a tua família toda. A promessa para o nosso Brasil. A promessa para a minha, para a tua casa. Temos que crer na promessa de Deus. Tem crente focado no jornal do caos. Ei, tem gente focado no jornal do caos. Tem gente ligado na TV do caos. Parece que, na verdade, notificam uma morte com êxito. Fazem um alarme para dizer que morreu um, e aconteceu na nossa cidade hoje, porque morreu um. A trombeta, foi tocado trombeta, porque morreu um. Todas as redes sociais, todos os jornais anunciaram, morreu um de coronavírus em Pederneiras. Que na verdade, será que foi ou não foi? Eu não sei, é só Deus que sabe. Eu já fui em velório que aquela sala estava lotada, tinha 4, 5 lá no velório. Não foi notificado. Morreu 5, 6 no mesmo dia aqui na nossa cidade. Hoje, porque depois de 3 meses morreu um, toca-se trombeta, meu irmão. Ei, será que eu estou errado? Notícias do caos. Por quê? Estamos focados no caos. Estamos focados no acontecimento do momento. Vamos parar com isso, igreja. A vida é ampla.
Vamos ter uma visão de águia, vamos olhar o universo. Nós estamos mais em cima, como a águia. Tem gente vivendo como galinha, crente vivendo como galinha, está focado ali no seu galinheiro. Só vê o que está acontecendo ali no seu galinheiro. Nós somos águia, Deus nos levantou como águias, nós estamos nas alturas nós vemos de lá coisas boas também, meu irmão. Tem coisas boas acontecendo, mas a galinha está focada ali no seu galinheiro, na galinha mais velha que morreu, no galo velho que morreu, meu irmão. Que Jesus tenha misericórdia deste povo e da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Sabe? Tem gente, desculpa aí, irmãos, tem gente contando mortos. Oh, você acha que está certo? Contar mortos. Tem gente abrindo covas para pressionar ainda mais as pessoas. As pessoas nem morreram, estão abrindo covas. Que visão cristã que nós temos. A pessoa está viva, estão abrindo covas. Hein, irmão? Estão abrindo uma cova para você. Ei, irmão, tem uma cova lá aberta para você. Você gosta de ouvir isso? Para, meu Jesus, ei. É isso que estão dizendo. Centenas de covas, estão construindo um cemitério para você. É para você. Para quem é? Ah, meu irmão, será que está certo isso? Abrindo covas, sepultando seus mortos. Eu acho que eles chamam isso de prevenção. Prevenção, está morto, morreu. Isso não cabe a mim, você não precisa concordar comigo, você que está na tua casa, não precisa concordar comigo. Mas prevenir para a morte, não cabe isso para mim. Não cabe. Porque eu penso na vida, eu penso em viver, eu acredito na vida. Mesmo depois da morte, eu creio na vida. Eu não paro por causa da morte. Estamos fora de ordem da fé e da esperança. Estamos fora de ordem da palavra de Deus. Aonde está a fé? Aonde está a esperança da igreja? Aonde está a nossa crença? Vamos deixar para abrir covas depois que as pessoas morrerem. Eu quero dizer para você nessa noite, manda fechar a tua cova. Como profeta de Deus, manda fechar a tua cova. Para mim ninguém abre cova não. Você que está na tua casa, você aceita abrir cova para você, irmão? Aonde está a tua fé? Ah, pastor, irmãos, eu estou desafiando você nesta noite, eu quero mexer com você, que está na tua casa. Manda fechar a tua cova. O meu caixão eu estou dando para alguém. Se alguém quiser, bate na porta da minha casa que eu vou dar meu caixão. E o meu terreno no cemitério, pode me procurar. Estou doando o meu terreno do cemitério, estou doando o meu caixão. Eu não vou nele, porque eu creio no arrebatamento. Eu creio no arrebatamento, irmão. E eu não acredito que vocês vão me velar, não acredito nisso. Eu tenho uma fé e uma esperança. E Deus vai cuidar da minha fé e da minha esperança. Eu creio nisso. 2 Reis, dentro do nosso texto, no capítulo 6, no verso 24, dentro do nosso texto nós vemos aqui, Mal-Hadad. Vai entendendo aí a mensagem. Ele ajuntou todo o seu exército, cercou Samaria. A estratégia dele era de matar os habitantes de Samaria. Matar do quê? De fome. Porque se ele quisesse usar a espada, ele não ia cercar, ele ia invadir. Olha a estratégia desse rei, matar aquele povo de fome, irmão.
Ele tinha espada, ele tinha flecha, ele tinha armas, com 120 mil homens. Ele poderia invadir aquela cidade, mas a estratégia dele era matar aquele povo daquela cidade, matar de fome. Não precisava, a estratégia boa. E parece que ia dar certo, estava dando certo, irmão. O diabo usa de certas estratégias que parece que dá certo na nossa vida. Você parou para pensar nisso? Se não se levantar alguém, dá certo. Alguém tem que se levantar contra. Alguém tem que se rebelar contra a estratégia do diabo. Ei, igreja, nós temos que nos rebelar contra a estratégia de Satanás. Ele quer matar-nos de fome. Já houve a Primeira Guerra Mundial? Pensa comigo, irmão. É revelação isso. A Segunda Guerra Mundial. Para quê? A Terceira Guerra Mundial. Para quê? Vamos matar de fome. Você está prestando atenção no que estou dizendo? Para que usar bomba? Para que gastar dinheiro? Para que se arriscar? Vamos matar de fome. Essa era a estratégia do rei Mal-Hadad. Não precisava atirar flechas, não precisava usar a espada. Vamos simplesmente rodear a cidade, fechar as portas, não vamos deixar entrar comida. Não vamos deixar eles saírem para comprar comida. Para tudo aí. Presta atenção, meu amado. Soldados poderiam ficar tranquilos, confortável em volta das muralhas de Samaria, sem confronto. É só cercar a cidade, vigiar os portões da cidade, os muros. Ninguém entra, ninguém sai, fica dentro de casa. Fica dentro da sua casa. Opa, o pastor está querendo dizer, não estou dizendo nada. Eu estou dizendo de Samaria, isso aconteceu em Samaria. Não é aqui no Brasil, não. Lá em Samaria. Há milhares de anos atrás. A comida vai acabar, eles vão enfraquecer, vão morrer de fome, vão entregar os fracos. Eles vão se entregar quando estiver fracos de tudo. Mas, naquele tempo havia, arrogância dos reis, e eles morriam, mas não se entregavam. Eles iam até a morte, como foi o caso de Saul. Lançou-se sobre a sua própria espada, para não dar o gostinho aos filisteus que pegaram ele, que mataram ele. Eles eram orgulhosos, não é verdade? A história diz que aquele cerco, irmãos, ele durou por 2 anos. 2 anos sem entrar carros de farinha naquela cidade. 2 anos não podia abastecer aquela cidade. 2 anos. Imagina uma cidade cercada por 2 anos, sem entrar comida. Ei, amado, deixa o Espírito Santo falar com você nesta noite. Não estou mandando fazer nada, viu? Nada mesmo. Se alguém mandar, é o Espírito Santo. Nessa parte eu sou covarde, é Ele que manda. Eu me rendo aos pés dEle. O Espírito Santo quem vai dizer a você o que você tem que fazer. Sabe? Quantas vezes o nosso inimigo tem feito como Ben-Hadad, nos cercado, nos aprisionado, nos colocado em situação de sítio, tem nos cercado para nos matar de fome, ou nos captar quando nós estivermos fracos, sem dar muito trabalho a Ele. Cuidado, eu quero chamar a tua atenção espiritual. Cuidado com a quarentena espiritual, igreja. Cuidado com a quarentena espiritual. Cuidado com a fome espiritual. Cuidado com a fome na palavra de Deus. Nesse tempo tem muitas pessoas se alimentando de coisas que na verdade não é da palavra de Deus. Tem pessoas se vendendo.
Tem pessoas esquecendo do alimento espiritual. Tem pessoas que estão focados na comida, no arroz, no feijão, na carne, mas estão esquecendo do alimento espiritual. Estão descuidando das suas vidas espiritual. Afinal, a igreja está fechada, não tem obrigação, o pastor não pode me obrigar a ir na igreja. Cuidado com a fome espiritual. Cuidado com aquilo que você come. Olha se o alimento é saudável. Olha se o alimento vem da parte de Deus. O Espírito Santo chama a sua atenção nesta noite. Cuidado com a fome. Cuidado com a quarentena. Eu sei que tem muitos aí que talvez nem está ouvindo, participando deste culto. Já esqueceram do horário do culto. Estão fazendo tantas coisas, mas não estão procurando o alimento na palavra de Deus. Eu quero vos lembrar nesta noite que acima da cidade de Pederneiras, tem um Deus que anda em cima das nuvens. Tem um Deus assentado no trono, governando. Ele está reinando. Ele não está dormindo. Ele continua reinando, e Ele ouve o clamor da igreja, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está vendo as nossas lágrimas, o nosso choro, Ele está atento a tudo isso. Olhando para o texto, 120 mil homens, à volta de Samaria, e dentro de Samaria, os israelitas estão morrendo de fome, comendo seus próprios filhos para sobreviver, e sobreviver ainda por mais um pouco de tempo, para passar alguns dias mais. Aonde estava a esperança do povo de Samaria? Aonde está a tua esperança, meu irmão? O verso de número 25, a fome se agrava, 80 ciclos de prata, não pela alcatra, não pelo filé mignon, não pela picanha, é pela cabeça do jumento. Aproximadamente $45 pela cabeça do jumento. Do esterco de pombo era feito farinha para comer com a cabeça do jumento. Farinha de mandioca, de milho. Ei, meu irmão, de mandioca, de milho, com jabá até vai bem, com carne seca até vai bem, mas farinha de cocô de pombo, cabeça de jumento, ninguém merece. Para mim não dá. Uma caneca de esterco de pombo estava sendo vendida por 5 ciclos de prata, $3,5 aproximadamente. Verso 26 ao verso 29. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, acode-me, socorre-me. Uma mulher pediu socorro para aquele rei. Para quê? Para julgar um absurdo. Não era para solucionar a fome, mas aquela mulher chamou aquele rei porque ela sabia que o rei não tinha o que fazer. Ela sabia que o rei não podia fazer nada para ela, a não ser julgar aquela mulher. Eipa, julgue ela, porque ontem nós comemos o meu filho. Hoje é o seu, nega. Ô rei, olha o que ela fez. Ela me enganou. Faça com que ela dê seu filho para nós cozermos e para nós comermos por mais um dia. Que absurdo, né, irmãos? Que situação que chega o povo de Deus. Não estamos falando de qualquer um. Estamos falando do povo de Deus. E o que aquele homem diz para ela? Se o teu Deus não pode te socorrer, quem sou eu para te acudir? O seu Deus não te socorre, quem sou eu, humano? Como que eu vou socorrer?
E nós vemos mais adiante que o rei, depois ele rasgou suas vestes, e como que ele achava que Eliseu era o culpado, o homem de Deus ali era o culpado, então o rei manda seus representantes até a casa de Eliseu, para falar: você vai morrer, nego, amanhã você vai morrer, você é o culpado. Graças a Deus, porque tinha um homem de Deus naquela cidade, tinha um profeta naquela cidade. Tem profeta aqui nessa cidade? Tem profeta na nossa nação? Aonde estão os profetas da nossa cidade? Talvez profetizando caos, a situação vai complicar, viu? Vai ficar mais feio ainda, vai fechar tudo. Os caminhoneiros vão parar, você vai ver, não tem gás. Tinha um profeta naquela cidade, chamado Eliseu. O rei ficou tão irado com Eliseu: mata ele, mata o profeta, porque já que não está resolvendo nada mesmo, não está resolvendo nada, vamos matar o profeta. Eu quero dizer, meu irmão, a igreja é representante de Deus na cidade. A igreja representa o Senhor no país, na cidade. No capítulo 7, no verso 1, dando continuidade, a história continua. Então disse o homem de Deus, tinha um homem de Deus lá. Tinha, graças a Deus. Olha a palavra do homem de Deus no tempo de crise. Esta é a palavra de um homem de Deus, em tempo de crise. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aí o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, mas você não vai comer daquela comida. O braço direito do rei, o capitão, ele duvidou da palavra do homem de Deus. E aí o homem de Deus não perdeu tempo. Você está duvidando? Você vai ver, mas você não vai comer. O que ele estava dizendo? Porque você não acredita, você vai morrer. Ei, igreja, quem não acredita na palavra de Deus vai morrer. Se você não crê na palavra de Deus, você vai morrer. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Todo aquele que crê em mim não morrerá. Você crê ou não crê? Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim não morrerá. Se não crê, vai morrer. É a palavra de Deus que diz. E ainda que esteja morto, vai viver. Esta é a palavra da igreja. Esta é a palavra profética que nós temos que declarar, meu irmão. Não vai morrer. E se morrer, vai viver. Temos que nos levantar como igreja. Amanhã, o que o profeta estava dizendo, irmão? O profeta estava dizendo: ei, tenham fé, acreditem, amanhã vai ter feira livre na porta da cidade, vai ter feira. Você está doido, profeta? Aonde estão os profetas de Deus para declarar? Vai ter feira, vai ter culto, vamos encher a igreja, porque tudo passou, tudo acabou. Oh, meu amado, o difícil é que tem duas correntes. Um ora para abrir igreja, o outro ora para permanecer fechado. Estão puxando um de um lado, o outro do outro. E aí Deus, mas abre ou não abre? Vocês querem que abra ou quer que feche? O que eu faço?
Está na hora da igreja se posicionar. Esse é o nosso papel, profetizar vida. Nesse tempo de crise, vamos profetizar vida. Vai ter feira, não vai ter fome, não vai ter desemprego. Se tomarmos decisão também, se nós agirmos, se ficarmos presos, se nós não tomarmos uma posição, vai morrer de fome. O mundo aí lá fora diz, a fome, a morte, a crise, vai haver recessão, abre cova, faz cemitério. É isso que o mundo está dizendo lá fora, irmãos. Nós não podemos cair na realidade do mundo material. Não podemos cair na fala de homens. Nós somos seres espirituais, não somos deste mundo. Tem um rei, nós temos um rei, nós temos um governador celeste, que governa das alturas, que vê todas as coisas. E nós temos que crer na palavra dele, no poder dele. É hora da igreja se levantar como voz profética nesse tempo de caos e dizer, amanhã tem feira. Amanhã vai ter feira. Vai ter emprego. Vai haver crescimento, o PIB não vai cair, o PIB vai crescer. Ninguém vai ser demitido. Eliseu estava dizendo amanhã. E você, porque não acredita, você vai morrer. Você vai ver, mas não vai comer. Deus, ele faz bagunça no reino espiritual. Deus, ele tem as estratégias dele. Deus tem as maneiras dele, a maneira dele trabalhar. Ele não age como nós queremos ou pensamos. E aqui na palavra de Deus, vamos ver o que Deus fez. Olha o que ele fez. Nas proximidades de Jerusalém, lá havia uma cidadela de leprosos. E essa cidadela, aparentemente, cabiam normalmente 500 leprosos nessa cidadela. Uns 500 leprosos cabiam lá. E nós vamos ver aqui no verso 3, 4 homens leprosos. Eles estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que vamos permanecer nós aqui até morrermos? Vamos ficar aqui até morrer? Com certeza, os 496 leprosos já tinham morrido. E eles falaram, só sobrou nós 4. Já morreu 496. Vamos ficar aqui também? Vamos ficar aqui esperando morrer aqui de fome? Irmãos, Deus falou tremendo comigo. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora então, e demos conosco no arraial do Ciro. Vamos lá na casa do inimigo, vamos enfrentar o inimigo. Se nós for para Samaria, tem fome lá. Se ficar aqui, a gente vai morrer. Qual é a solução? Vamos enfrentar o inimigo. Vamos lá na casa do inimigo. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, olha aqui, se nos matarem, tão somente morreremos. Olha o pensamento de um homem. Tão somente morreremos. Não tenho nada a perder. Ei, nós agimos como se nós fôssemos e tivermos grandes coisas aqui nessa terra, irmãos. Se nós morrermos, tão somente nós vamos morrer. Apenas nós vamos morrer. As pessoas estão aí, temerosas com a morte, preocupadas com a morte. O apóstolo Paulo disse que a morte é lucro. A morte é lucro. Se eu morrer, vou estar com o Senhor. Por que não agir? Aqueles leprosos, eles pensaram assim, vão morrer mesmo, então vamos fazer alguma coisa, vamos enfrentar os sírios. Atitude, eles tiveram atitude.
porque eles fizeram alguma coisa, e nós estamos vendo na palavra de Deus, sempre que nós tomamos atitude, Deus age. Deus espera a atitude de alguém para fazer alguma coisa. Deus espera alguém tomar uma atitude para que Ele possa se mover. Ei, Deus está esperando uma atitude nossa, da igreja, para Ele se mover. Deus não faz nada enquanto nós não tomarmos atitudes. E eles tomaram essa decisão. E a palavra de Deus diz que, no verso 5, levantaram-se ao anoitecer. Onde eles foram? Levantaram-se ao anoitecer à noite, para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não tinha ninguém lá no arraial dos Círios. Olha Deus trabalhando. Enquanto eles se levantaram e foram, Deus começou a agir. Enquanto eles caminhavam, Deus agiu. Enquanto você se levanta, quando você caminha, enquanto você caminha, Deus, Ele age na tua vida. Deus age às circunstâncias. Irmãos, nós temos que entender isso. Ele age quando nós tomamos posição. E a palavra de Deus aqui diz que Deus, na verdade, transformou o barulho dos passos de 4 leprosos. O barulho do passo de 4 leprosos em barulhos de trotes de cavalos e rodas de carros, de carruagens. E os sírios, com medo, diz a palavra de Deus, fugiram e abandonaram tudo. Largaram até suas roupas, largaram as suas armas, largaram os seus pertences. Porque 4 leprosos tomaram uma posição. Se levantaram, vamos fazer alguma coisa. O que estamos fazendo como igreja? Na situação que você se encontra, meu irmão, qual a posição tua? O que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa? Deus se moveu pela atitude daqueles homens. Sabe, não dá certo quando nós não agimos. Não dá certo quando nós ficamos parados, quietos. E aqueles homens, a palavra de Deus diz que eles vão lá, aqueles 4 leprosos, eles vão lá, não é? Estavam famintos, come, opa, vamos sumir daqui. Porque talvez eles voltem, vai. E algumas vezes, a palavra de Deus fala 2 vezes, mas eles fizeram mais que 2, viu? Vão lá, come, vão numa casa, vão comer tudo que tem aqui, limpa a geladeira. E não somente comeram, mas levaram joias, ouro, prata. Levaram, comeram, depois que estavam com a barriga cheinha, eles olharam para o outro. Não está certo isso, né? Não está certo isso. Nossos irmãos estão lá morrendo de fome. Nossos irmãos estão lá aprisionados. Vamos lá até a cidade de Samaria. Vamos anunciar ao rei que não tem ninguém, não tem soldado, não tem exército. O caminho está livre para nós. Nós podemos sair dessa inércia. Sabe, meus queridos, a igreja precisa se levantar como voz profética nesse tempo de crise. A igreja precisa agir na cidade e declarar: Deus vai trazer abundância. Deus vai transformar a cidade, Deus vai transformar o nosso Brasil. E assim como fez aqueles leprosos, a hora que Deus abençoar a tua vida, você encheu a sua barriguinha, avise os outros, reparta com os outros, abençoe outras pessoas, sacie a fome de outros. Deus, na verdade, está te usando, como usou José lá no Egito, para que aquele povo não morresse de fome, para que seus irmãos não morressem de fome, irmão. Não é para você se enriquecer, se aproveitar da situação, mas é para você usar a bênção de Deus para abençoar o teu irmão. A profecia de Eliseu, ela se cumpriu. Eliseu não falou: olha, amanhã vai ter feira na cidade.
E quando olhamos o texto aqui, o texto está dizendo, ao amanhecer, os israelitas foram lá, saquearam tudo, e teve uma grande feira na porta da cidade de Samaria. A palavra do profeta se cumpriu, como também se cumpriu contra o cabo do rei, como ajudante do rei lá, que falou, não vai dar certo isso. Olha, cuidado, você que vive dizendo não vai dar certo. A palavra de Deus diz que aquele homem que foi anunciar e falou, não vai funcionar isso. Ele foi colocado na porta e passavam as pessoas, ele foi ali pisoteado. Olha o verso 19, aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim sucedeu, porquanto o povo o atropelou na porta da feira. Ele viu tudo lá, mas não pôde comer. Ele morreu, porque não creu, porque desacreditou na palavra de Deus. Oh, meu querido, o Senhor nos deu esta palavra para nós tomarmos uma decisão. Para nós agirmos como igreja. Deus espera um ato seu, um ato da igreja. Alguém precisa tomar a atitude daqueles 4 leprosos. E quando nós olhamos 4 leprosos, quem eram 4 leprosos? Não eram nada, rejeitados. Talvez você fale, mas quem sou eu? Eu não sou pastor, não sou nada. Aqueles 4 leprosos não significavam nada, não eram nada. Mas eles foram instrumento de Deus porque eles tomaram uma posição, porque eles agiram. Vamos ficar aprisionados com medo até morrer de fome? Vamos ficar escondidos até morrer de fome? Aonde estão os profetas? Aonde estão atitudes da igreja comparada aos dos 4 leprosos? Aonde estão? É hora da igreja declarar, vai ter feira. Jesus venceu a morte. Ele está reinando. Acima de crise, com crise, está o Senhor Jesus reinando. Amados, nós não vamos morrer. Só vamos morrer se não tomarmos atitude, se não fizermos nada. Não vamos ficar desesperados. Não vamos ser profetas do caos. Não vamos ser jornal do caos. Não vamos ficar declarando morte com nossos lábios. O Senhor nos levantou para profetizarmos vida, para sermos abençoadores. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele fundou a igreja. O Senhor quer usar a igreja nesse tempo. Nós estamos perdendo oportunidades de sermos usados por Ele, por Deus nesse tempo. Ele quer nos usar. Deixa Deus te usar, meu irmão. Seja instrumento de Deus. Deixa Ele agir na tua vida, através da tua vida. Não há caos. Para a igreja não existe caos. Para a igreja não existe portas que se fecham. Não há ferrolho que feche a porta da igreja, irmãos. Ele quebra os ferrolhos. Ele arrebenta com as correntes. Ele liberta. Somos livres em Cristo Jesus. Nele nós estamos livres. Não importa o teu cargo, a tua posição, talvez você seja um rejeitado dentro da própria igreja, dentro da casa de Israel. Aqueles 4 eram rejeitados dentro da nação de Israel. Mas porque tomaram uma decisão, Ele está olhando para você, é uma posição, é uma decisão, é uma ação que Ele quer de você. Levante-se em nome de Jesus. Tome uma decisão, faça alguma coisa, pelo amor de Deus,
povo de Deus, igreja do Senhor, e pare, em nome de Jesus, eu repreendo os profetas do caos. Não vai haver morte, não vai haver caos. Fechem as covas, pelo amor de Deus. Vendam os caixões, pelo amor de Deus. Não aceite a situação que o inimigo, que Ben-Hadad, Mal-Hadad, não aceite o que ele está impondo a você, meu amado, na tua casa. Não aceite. Tem pessoas que criticam certos líderes aí, audaciosos, valentes. Estão errados. Se você não tem coragem, deixa quem tem coragem fazer alguma coisa. Não vamos nos acomodar diante de situações, de prisões. Vamos fazer o papel daqueles 4 leprosos. E eu declaro, tem profeta nessa cidade, porque eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Eu amarro o espírito de morte. Eu rejeito o espírito de morte. Mas se você não crer, olha o que aconteceu com aquele soldado. Morreu porque não creu. Morreu porque não creu. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte que ronda essa cidade. Eu repreendo o espírito de fome que ronda essa cidade, que ronda a tua casa. Eu repreendo esse desemprego que ronda essa cidade. Em nome de Jesus, não vai haver falta de comida nessa cidade. Não vai haver em nome de Jesus, porque eu declaro abundância. Vai ter feira nessa cidade. Não vai faltar pão nessa cidade. Porque eu creio num Deus que multiplica pães e multiplica peixes. Eu creio. Eu creio num Deus que multiplica o azeite da vasilha da viúva, o azeite da botija. Eu creio. A panela não vai secar na tua casa, a panela não vai ser guardada na sua casa, meu irmão. Tem comida na tua casa, você não vai passar fome, e pode procurar o pastor, se tiver com fome. Porque Deus está me dizendo nessa noite, ninguém vai passar fome. Não deixe o caos, repreenda o caos na tua vida, na tua casa, na tua situação. Eu creio num Deus que está acima das nuvens. Eu creio num Deus que caminha por cima das nuvens. Eu creio num Deus que caminha por cima das águas. Eu creio num Deus que caminha no meio do fogo. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus que fecha a boca dos leões. É o Deus que eu aprendi a servir e vou morrer servindo, crendo no arrebatamento. Na tua casa, que Deus transforme a tua fé, meu irmão. Que Deus levante você nesta noite, para que você dentro da tua casa seja um profeta de Deus dentro da tua casa, para que as pessoas de dentro da tua casa, teus filhos, tua mulher, olhem para você e possa enxergar que ali tem um homem de Deus que acredita. Muitos criticam, não sou a favor nem contra, não sou político, mas muitos criticam a posição do nosso presidente. O que ele está sendo forte, não está passando medo, ele não está passando terrorismo. Ele está se posicionando como alguém que talvez tenha fé, tenha coragem para lutar, para vencer. Alguém que tem que se posicionado, acreditando que vai acontecer alguma coisa, não se entregando a um vírus, não se entregando à morte. Essa é a posição, que entendam ele, que respeitam ele. Talvez você possa dizer, o pastor tem uma fé exagerada. Dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Não há ferrolhos, não há porta que se feche. Não há correntes que amarrem a mão de Jesus,
para abençoar, para agir na sua vida, querido. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que age por nós. É o Deus que nos guarda, o Deus que nos liberta. É o Deus que cuida de ti. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida da sua casa. Ele cuida até dos seus animais. Ele cuida de tudo. Não tema, povo de Deus. Levante-se nesse tempo. É o tempo da oportunidade da igreja. É o tempo da oportunidade da igreja. Não perca a oportunidade. Deus quer levantar você como profeta nessa cidade, como profeta nessa nação. Mas não seja profeta do caos. Profetize vida, saúde, abundância. É o que Deus quer nesse tempo da igreja. Terrorismo. O mundo está cheio. A televisão vem atormentando, aterrorizando o povo. Os noticiários vêm atemorizando os povos, colocando medo nos povos. E nós não vamos cair nessa como igreja.
Não vamos ficar, é a mão de Deus, Deus está bravo, Deus vai matar. Irmãos, é hora de nós mudarmos a nossa pregação. É hora de nós termos compaixão. É hora de sermos profetas do bem nesse momento. Arrependimento sim, mas vamos nos levantar com palavras poderosas, palavras de vitória, palavras de amor, de salvação, palavras de vida. Deus tem uma palavra de ânimo para você. Deus tem uma palavra de fé para você. Deus tem uma palavra de esperança para você. Como foi o profeta Eliseu: amanhã vai ter feira. Amanhã tem feira às portas da cidade. Vocês vão ver. Creiam nessa palavra. Receba no nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Receba a palavra de Deus nessa noite. Em nome de Jesus.